Pois é, começamos aí, nós continuamos aqui no Balanço Geral Manhã, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Senado em Pernambuco. Nessas eleições são 9 candidatos, mas só um será eleito. Estão sendo entrevistados os candidatos cujos partidos têm representatividade mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional. O critério para a ordem das entrevistas foi definido por sorteio na presença dos assessores. Hoje é a vez da candidata Tereza Leitão, do PT. Maria Tereza Leitão de Mello tem 70 anos desde 2002, é deputada estadual, estando no 5º mandato. Em 2016 foi candidata à Prefeitura de Olinda, mas não conseguiu se eleger. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Ao término, a senhora candidata terá 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Candidata, desde já, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. A senhora já tem transitado pelo Poder Legislativo? O Senado é uma casa um tanto quanto mais distante. É um desafio ficar próximo do seu público, do seu eleitor, caso a senhora seja eleita senadora? Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui, quero parabenizar a TV por essa iniciativa, Mike. Você trazer isso no seu programa é muito alvissareiro para a democracia. Realmente, o Senado é considerado a casa alta, é uma casa revisora. 8 anos, né? Um mandato muito longo, então há de se fazer uma aproximação constante com a sociedade. No meu caso, eu não acho que isso será difícil, porque eu fui deputada, estou sendo deputada durante 20 anos com um pé na realidade, porque eu venho dos movimentos sociais. Eu sou professora, fui dirigente sindical, fui membro do Conselho Estadual de Educação e toda a minha prática política foi direcionada à realidade da vida das pessoas. Eu quero que o Senado deixe de ser essa coisa distante. Quero aproximar, de fato, o Senado das pessoas. Com a presença física, evidentemente, a gente vai ter que se dividir entre Brasília, onde existem as sessões, e aqui, acompanhando as demandas da nossa base, como também quero ser uma senadora municipalista, para ajudar a gestão de todas as prefeituras do Estado. E isso, inevitavelmente, vai me trazer para perto dos municípios. Então, eu quero que seja um Senado mais popular, um Senado mais representativo do cotidiano de vida das pessoas. Agora, a gente sabe que no Brasil nós temos aí 53, pelo menos é o número que a gente coletou, representantes do sexo feminino. Isso representa 22,5%. Aqui nós temos 3 candidatas agora ao Senado, são 6 homens, é desproporcional, a gente vê isso muito frequente na política, não é de agora. Como é que a senhora avalia esse cenário, a dificuldade de mais mulheres inseridas na política? Eu acho que é muito próprio da configuração da sociedade. Historicamente, nós mulheres não fomos destinadas ao público, ao espaço público. E a política é o mais público dos espaços públicos. Mas nós estamos avançando. Eu fui a primeira mulher do PT em 2002, juntamente com Cessa Ribeiro, a ter acesso a uma cadeira da Assembleia Legislativa. De lá para cá, outras vieram depois de mim e junto comigo. No Senado, a mesma coisa. A primeira senadora foi Benedita da Silva. E depois nunca deixou de ter mulheres. A cota de 30% estipulada por regra eleitoral ajuda, mas ainda é pouco. Porque eu acho que a gente precisa agregar a essa cota um processo de formação partidária, um estímulo a que as mulheres sejam candidatas, porque é dura, a vida política é dura e às vezes é desigual por conta exatamente da dinâmica da sociedade. Eu, eleita, se Deus quiser, serei a primeira mulher senadora por Pernambuco. Veja como, de fato, as coisas precisam ser mais ampliadas, mas é um caminho sem volta, viu, Mike? É um bom caminho sem volta. O espaço das mulheres na política está demarcado. A gente diz que lugar de mulher onde ela quiser, e eu digo que lugar de mulher na política é o mais importante para a gente ampliar o nosso leque de intervenção sobre um olhar feminino. A senhora, inclusive, tem uma vida inteira dedicada à educação, como todo mundo conhece a sua história, pelo que a gente também já levantou de informações sobre ser presidente do sindicato, da categoria, seu mandato, todos esses anos dedicados. Mas a gente sabe que, apesar de tudo isso,
estar no Senado e continuar mantendo essa bandeira vai ser mais difícil? Se a senhora for eleita, eu pergunto. Ou a senhora acha que vai conseguir priorizar algo voltado para a educação pelo seu mandato? Eu acho que sim, embora o Senado tenha uma pauta mais densa do ponto de vista, por exemplo, orçamentário, né? Eu estou estudando já muito isso, porque as peças orçamentárias são complexas e como eu pretendo me posicionar contra o orçamento secreto e valorizar o orçamento real, eu preciso estar muito atenta a tudo isso. O Senado também é uma casa revisora e muitas coisas que vêm da Câmara de Deputados vão precisar do nosso olhar. Mas a pauta da educação, ela é uma pauta estruturante. Não é só defender uma educação de qualidade, não é só defender a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, que isso é básico, mas é a gente dar uma reestruturação daquilo que foi pensado e não foi feito, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que está engavetado, a organização do Sistema Nacional de Educação, que vai dar aos municípios e aos estados um fôlego maior para observarem as suas responsabilidades, a própria responsabilidade da União. Nós estamos com muitas dificuldades nessa área, Mike. Só para lhe dar um pequeno exemplo, a Universidade Federal Rural pode fechar as portas agora, por falta de recursos, por falta de verbas de custeio. Foram muitos cortes. Então, isso tem a ver com direito da população, direito dos estudantes, tem a ver com geração de emprego, porque quebra-se a qualificação. Então, eu entendo a educação como política estruturante por conta disso, com todas as outras questões que ela se comunica. E eu acho que o Senado tem um papel muito importante em relação a isso, que eu espero cumprir. Eu espero levar essa bandeira, que é a causa da minha vida, né? E tem senadores, eu tenho certeza disto, tem senadores que vão concordar comigo. Olha, eu queria abordar um assunto aqui sobre o Pacto Federativo, né? Está na hora de os políticos no Senado, sobretudo, deixarem de olhar um pouco mais para o próprio umbigo, pensar no país, na coletividade. O que a senhora pensa sobre o Pacto Federativo? Mike, quando eu digo que você é uma senadora municipalista, isto está na minha pauta. O Pacto Federativo é uma discussão emperrada. Ele precisa deslanchar. Porque a Constituição, ela determinou as responsabilidades dos entes federados. O Brasil é uma república federativa. A União, os estados e os municípios. Cada um com suas responsabilidades e com sua autonomia. Mas eles se relacionam entre si. E tem políticas públicas que, se não houver esse trabalho, o que eu chamo de regime de colaboração, entre estados e municípios e União, as políticas não podem chegar à vida das pessoas. E quem mais sofre são os municípios. Os prefeitos ficam com o pires do FPM na mão. E o FPM consome, a princípio, diretamente a folha de pagamento. E outros investimentos, como virão? Então, o Pacto Federativo, ele aprimora o que a Constituição define como responsabilidades e detalha. É um processo que está iniciando a discussão, mas vai e volta na Câmara. E eu pretendo me debruçar sobre ele. Ser uma senadora municipalista tem a ver com isto também. Vamos ver que alianças eu posso fazer no Senado, dentro do próprio Senado, não é? E que alianças eu posso fazer com a Câmara de Deputados e Deputadas para poder a gente avançar neste debate que se relaciona com outros debates, como, por exemplo, a reforma tributária. Eu queria aproveitar o ensejo e falar com a senhora sobre isso. Reforma tributária, reforma trabalhista, teto de gastos. Os últimos 6 anos dos governos Temer e Bolsonaro, a gente viu aí esse congelamento que está previsto aí para os próximos 20 anos. Educação, saúde. A senhora pensa em mexer nesse assunto de que maneira, se for eleita como senadora? O presidente que eu apoio, da aliança da qual eu faço parte, aliás, do partido do presidente Lula, ele pensa nisso sim. A gente sabe que a austeridade fiscal ela tem que ser muito bem pensada, porque ela tem o dever, né? Tem o intento, o objetivo de controlar os gastos, mas ela não pode diminuir a presença do Estado brasileiro nas políticas básicas, como você colocou, sobretudo de educação e de saúde. A tabela do SUS está congelada há 16 anos. Então, são questões que têm a ver com essa intervenção municipalista e federativa
não é? Porque termina a União concentrando grande parte dos recursos de tributos arrecadados e o município e o Estado com uma grande responsabilidade de execução das políticas. Teto dos gastos tem que ser revisto, reforma tributária tem que começar a ser pensada, reforma trabalhista tem que ser revista, porque ela não gerou empregos. A reforma trabalhista tinha o objetivo de gerar empregos, não gerou empregos. E a reforma administrativa também, porque ela veio casada com a privatização. Então, as políticas de necessidade, de direito básico da população sofreram estrangulamento por falta de recursos. Olha, a gente tem pouquíssimo tempo para a próxima resposta, mas a senhora não apoia o atual presidente, o seu candidato, a senhora já disse, o ex-presidente Lula. Se ele não for eleito, como é que a senhora pretende trabalhar isso? Oposição ferrenha? Tem 15 segundos, deputada. Oposição ferrenha significa oposição por convicção. Não é uma oposição contra o povo ou contra alguma política que porventura venha beneficiar o povo. É oposição contra uma concepção, contra um projeto que tem aumentado a fome, que tem aumentado a pobreza, que fez o Brasil voltar a esse mapa da fome. A senhora tem agora 1 minuto para fazer suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que ter uma professora no Senado é um grande passo da revolução que a educação pode fazer e que as mulheres também podem fazer. Dizer que a minha posição política é muito clara e evidente. Eu faço oposição ao governo Bolsonaro desde que ele foi eleito e continuarei fazendo, não uma oposição irresponsável, mas uma oposição consciente que faça o Brasil voltar a sorrir. Agora, eu acho que nós vamos conseguir isso. Eu acho que nós vamos voltar a sorrir. Nós vamos promover o reencontro do Brasil com os brasileiros e as brasileiras. Ter de volta políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, lutar contra o feminicídio que infelicita a vida das mulheres e ter um presidente que já foi recebido até pela saudosa rainha da Inglaterra. Ter um presidente como Lula que nunca nos envergonhou quando representou o Brasil lá fora. Candidato. É isso que eu quero. Boa sorte para a senhora. Até as eleições.